Olá, chegamos aqui na unidade 5, a última unidade deste material. Vamos lá, o tema dessa unidade são os 3 R's. Gente, este tema, na verdade, é legal que trabalhe ao longo do ano. Inclusive, eu coloquei ele no final para falar sobre isso. Como são 5 unidades e, na verdade, são 4 bimestres, como que eu sugiro, mas cada um aí tem sua dinâmica, mas como que eu sugiro que vocês façam? Trabalhe os 4 anteriores que eu já apresentei ao longo do ano, e essa última unidade aqui, que são os 3 R's, vocês já podem começar com ele no início do ano. Como que vocês podem fazer? Já no início do ano, vocês introduzem esse assunto do lixo, de cuidar do lixo, e fala que vai fazer uma campanha. E aí você divide em caixas de papelão, 4 caixas de papelão, com as cores, né, da coleta seletiva de lixo, ensina para as crianças as cores, o que se guarda em cada cor, e faz essa campanha de recolher lacres de alumínio, tampinhas de garrafa PET, juntar rolinhos de papel higiênico e outro tipo de material que você precise aí para fazer trabalhos. E os vidros eu não gosto de recolher. Aí o que eu faço? Eu só explico que é para guardar o lixo naquela cor, mas eu não recolho por causa do problema de quebrar, né? Então, ao longo do ano as crianças vão juntando, tá? E aí você, quando chegar nessa fase aqui final já do ano, provavelmente, aí você aprofunda nessas questões das atividades. Mas ao longo do ano já dá para abordar essa temática, porque é legal que a criança faça isso ao longo do ano e não só no final. Vamos ver aqui, atividade 41 é a primeira atividade e nós chegamos na unidade 5. Mais uma vez, eu quero lembrar da necessidade de preparar algo que instigue a criança a pensar e despertar nela a curiosidade e o desejo de aprender. Essa é uma atividade de alfabetização, essa que está aqui, e de letramento também, pois a criança está sendo levada a interpretar as imagens e refletir sobre situações reais que acontecem mesmo no dia a dia dela. Por exemplo, a palavra água. A palavra água já é conhecida das crianças, né? Porque vocês já vieram trabalhando com essa palavra. E aí ela é retomada aqui nessa atividade. E caso a criança não consiga escrever a palavra água aqui, você incentiva que ela procure lá no glossário, porque com certeza, se você estiver fazendo o glossário, essa palavra está lá, porque ela já apareceu nas outras unidades. O que está sendo solicitado aqui? Aqui tem os objetivos, né, da BNCC, que é identificar e selecionar fontes de informações para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. E aqui tem logo na primeira para observar o desenho e fazer um X em quem não está economizando. E o que o menino está desperdiçando? Olha o vocabulário aí: economizar e desperdiçar, né? Então, essas palavras aqui são palavras novas, provavelmente no vocabulário das crianças, que merecem mais atenção. E aí as crianças vão ter que escrever água. Provavelmente elas vão saber escrever porque já trabalharam, mas se não souber, como eu disse, consulta lá no glossário. Quantas sílabas? Vejam que agora, já algumas atividades para trás, que já vem introduzindo a questão da sílaba, e não só da letra inicial. Bom, na atividade 42, percebeu que iniciamos com atividades que destacavam as letras, né, lá no início, e depois as sílabas, depois as palavras, e agora estamos já nas frases. Vocês perceberam isso? Que tem uma crescente aí? Mas volto a dizer, para adaptar essas atividades, se você vai dar ênfase na frase, ou na letra, ou na sílaba, você tem que fazer o diagnóstico, tá? Não confunda, gente, essa sequência que eu estou colocando aqui como método. Isso não é método de alfabetização, tá? Na perspectiva do letramento, nós não usamos método. Isso eu posso falar em outro momento. Bom, estamos trabalhando o tempo todo nessa perspectiva de alfabetização e letramento. Sendo assim, todas as atividades estão contextualizadas desde o início pelo projeto pedagógico.
Porém, agora, considerando que as crianças já devem estar conscientes de que as palavras se escrevem com letras, que essas letras formam sílabas para formar palavras, então agora nós estamos dando ênfase nas frases, tá? Mesmo que as crianças ainda não estejam alfabéticas, e, portanto, elas não saibam, né, ler aqui as frases inteiras, mas você já pode estar chamando a atenção delas para as palavras e para o contexto, que é a frase. Vamos ver aqui. Temos várias maneiras de economizar e ajudar a natureza. Ligue cada desenho à frase que ensina a economizar. Então, não jogue lixo no chão aqui, ou na rua. E a outra, não deixe a geladeira aberta. E a outra, não deixe o chuveiro aberto. Então, a criança vai ter que saber ligar as frases ao desenho. E para ela fazer isso, ela tem que reconhecer pelo menos uma palavra, né, que está escrito aqui. No caso, já está até destacado. Lixo é uma palavra que ela já conhece. Geladeira, ela ainda não conhece, pelo menos não foi trabalhada aí ao longo das atividades. E chuveiro. Então, seria legal você primeiro trabalhar essas palavras para depois aplicar essa atividade, tá? Para ela ter condições de identificar as palavras. Mas é interessante chamar atenção já para as frases. Essa atividade aqui, ela já chama atenção para as frases. Na atividade 43, eu fiz com os meus alunos e deu muito certo essa atividade aqui. Mas antes, né, como sempre, solicite que as crianças levem cartas de supermercado para a sala, converse com as crianças, né, sobre a questão de economizar dinheiro também, como é que a gente economiza, vendo o preço das coisas, tem produtos que são mais caros, produtos que são mais baratos. Enfim, faça outras atividades com elas antes de chegar nessa daqui, tá? Leve-as a descobrirem também o nome dos produtos que estão anunciados aqui. Provavelmente elas vão falar porque conhecem os produtos, mas chama a atenção das crianças para as letras. Explique a função da vírgula, sem entrar em muitos detalhes, mas mostrar que quando a gente trabalha com valor de dinheiro, tem vírgula. Apenas explique que o número que vem antes da vírgula é que determina o valor principal, tá? Então, elas têm que se preocupar com o número que vem antes da vírgula. Aí, deixa as crianças recortarem, pode fazer alfabeto ilustrado também com esses encartes. Aqui eu estou propondo um problema já, olha só, até na matemática vai evoluindo, né? Elas começaram contando o número de letras, contando objetos, agora elas já estão trabalhando com problemas. No supermercado, a mamãe encontrou 2 marcas de desinfetante com preços diferentes. Observe o preço e depois responda. Uma custa 10, a outra custa 8. Risque a mais cara. E para economizar, qual que a mamãe deve comprar? Que seria a mais barata. Esse trabalho aqui é muito legal, as crianças gostam muito e dá para desdobrar em vários outros, né? Você pode recortar, fazer um supermercado dentro de sala, dá para fazer muita coisa com essa atividade aqui. A atividade 44, além de trabalhar com a questão da reutilização das embalagens de produtos que normalmente iriam para o lixo, contaminando a natureza, né? Essa atividade foi elaborada com o objetivo de trabalhar também a consciência fonológica, a consciência silábica, que está dentro da consciência fonológica. Lembre-se de que o ideal é que as crianças cheguem no primeiro ano com a consciência silábica bem desenvolvida, tá? Seria bom que a gente sabe que nem todas vão chegar dessa forma, mas quanto mais a gente conseguir puxar as crianças para elas chegarem na consciência silábica, melhor para o primeiro ano. Então, nós temos que fazer de tudo para que elas consigam desenvolver essa consciência, para que elas possam avançar nesse processo de alfabetização e letramento com mais facilidade lá no primeiro ano. Então, olha só, reutilizar também é uma maneira de economizar. E aí, você pode até explicar para as crianças a diferença de reutilizar e reciclar. Que reutilizar, né, é você pegar o material. Os meus cachorros são participativos, viu, gente? Eles sempre participam aqui das aulas. Vocês pegam o material e dão um novo uso para aquele material, enfeita, bonitinho. Vocês podem até fazer várias atividades na sala de reaproveitamento, reutilização de material.
É diferente de reciclar, que depois a gente vai ver lá na frente, tá? Mas falando aqui, além dessa questão da reutilização, vamos falar aqui da questão da linguagem. Bota, sacola e lata. Ó, a palavra sacola já é uma palavra que dá para trabalhar aquela questão de uma palavra dentro da outra. Tirando o sa, fica cola, né? E se tirar o lá, a sílaba final, fica saco. Então, é bem legal trabalhar isso para desenvolver bastante a consciência fonológica. E na atividade 45, a gente já vai falar de reciclar. Reciclar é diferente de reutilizar. Para reciclar é preciso separar o lixo em latas de acordo com as cores. Se vocês já vêm fazendo isso desde o início do ano, as crianças vão entender isso aqui facilmente, porque elas já estão vivendo isso na prática, né? Essa atividade é sensacional, gente. Eu fiz também com os meus alunos, o resultado foi incrível. As mães ficavam assim encantadas de verem assim, o nível de consciência ecológica dos filhos. Explore as cores, os nomes das cores, os materiais que precisam ser separados para a coleta seletiva do lixo e não se esqueça também de incrementar lá o glossário com novas palavras. Na atividade 46, nunca é demais trabalhar com consciência silábica, tá? Essa é uma atividade que ajuda muito as crianças a avançarem nesse sentido e vocês podem reproduzir várias outras iguais a essa. Faça com que as crianças contem as sílabas nos dedos para depois fazer a atividade. Então, a palavra bota. Quantas sílabas tem a palavra bota? Pode bater palma, né? Bota, 2 sílabas. Então, vamos pintar 2 bolinhas. Bicicleta, 4 sílabas. Então, vamos pintar 4 bolinhas. É interessante vocês perceberem se a criança ainda está presa naquele nominalismo, né? Que ela atribui a palavra escrita à característica do objeto, né? Então, vamos ver se baleia, ela acha que tem mais sílabas, né? Porque baleia é grande. Geralmente, as crianças escrevem, né? Quando elas estão lá, ainda pré-silábica, elas escrevem baleia usando muitas letras, né? Porque a baleia é grande. Chegando aqui nessa fase, provavelmente não vai acontecer isso. Até porque a atividade aqui é de colorir, né? Não é de escrever. Mas às vezes já acontece da criança pintar tudo. Então, é porque ela ainda não tem a consciência silábica. Ela ainda está lá naquela ideia nominalista, né? De achar que o nome tem a ver com o tamanho do objeto que ela está se referindo. A atividade 47. Essa é uma atividade que retoma a percepção das letras, porque aqui está pedindo para ver quantas vogais, né? Mas também trabalha com as sílabas. Então, explore o símbolo da reciclagem, mostra para as crianças que isso é um triângulo, né? Tem um formato de triângulo, que os objetos eles são produzidos na fábrica, vão para o supermercado ou para outro tipo de loja, a gente compra, consome e joga no lixo. E aí ele precisa ser reciclado para voltar para a fábrica e assim seguir o ciclo. Uma questão da linguagem, o que está sendo solicitado aqui é que as crianças contem quantas vogais tem nessa palavra grandona, né? Nesse palavrão. Reciclagem, complete aqui com as vogais. E quantas sílabas também tem nessa palavra. Olha, não tem problema você misturar os tipos de atividade, tá? Aqui em cima, trabalhando ainda com a consciência do sistema de escrita alfabético, né? Ela está ainda prestando atenção nas vogais, porque as vogais são as letras poderosas, né? Não existe sílaba sem vogal. E aqui embaixo está perguntando quantas sílabas. Tá? Não tem problema fazer esse tipo de atividade, até porque tem crianças que regridem, esquecem. Então, é bom fazer voltar algumas atividades. Na atividade 48, nós temos aqui uma parlenda. Podem usar e abusar de parlenda, trava-línguas, adivinhas, poesias. Esse tipo de texto é muito importante para a criança assimilar as palavras e desenvolver a consciência fonológica. Trabalhar com parlendas, além de divertido, né, ajuda muito nesse desenvolvimento. Assim como os trava-línguas, poemas, adivinhas, porque são fáceis de memorizar, a criança memoriza.
brinque de roda, cante, aproveite para trabalhar com rimas e com as sílabas dessas palavras que estão aqui. Ao circular o nome do astro-rei, a criança está sendo levada a ler uma palavra que já faz parte do repertório dela. Olha, brinca de roda e vai cantando, né? Sol e chuva, casamento... Sol, chuva e sol, casamento de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva. E aí você pode pedir para a criança fazer assim, desenhe, faz um desenho para essa parlenda aqui e circule o nome do nosso astro-rei. Aí ela vai ter que ler, né? Onde é? Tem 2 vezes aqui a palavra sol. Na atividade 49 já começa a falar das campanhas, e aí que eu apresento uma que tem aqui no Rio, mas tem em vários outros estados e cidades do Brasil. Deixe que as crianças descubram do que se trata esse texto aqui. Não fala, não, pergunta para a criança, o que é isso aqui? Vamos ver se elas vão dizer que é um cartaz. Aí dá o tempo necessário para que elas pensem, observem o formato, a ilustração e outras características de um cartaz. Converse sobre a mensagem, o que o cartaz está passando, e inicia com elas a campanha. Fala, sabe aquele material que a gente está guardando desde o início do ano? Sabia que a gente pode doar esse material para ajudar em algumas causas? Aqui, por exemplo, no Rio, quando a gente junta tampinhas, a gente tanto pode ajudar o Rio Ecopets, que é uma campanha para ajudar os animais de rua, como pode servir também para comprar cadeira de rodas. Aí na sua cidade deve ter campanhas desse tipo. Então, procure onde tem os pontos de coleta. Se possível, seria até bom levar as crianças até lá, né? Para eles verem mesmo de perto como é que essa campanha funciona. Bom, aqui para colocar as tampinhas de plástico, qual é a cor da lata de lixo? Aí ela já tem que ter memorizado, né, as cores de cada lata, né, de acordo com o material que vai ser jogado ali. E para terminar a atividade 50, essa atividade é demais, gente. Primeiro converse com a turma sobre a finalidade de um cartaz e retome aquela atividade anterior. Leve outros anúncios para elas verem, de revistas. Explique a diferença de uma propaganda que quer vender algum produto e de um cartaz que pretende convencer as pessoas a se envolverem com alguma causa. Pergunte o que elas escreveriam em um cartaz para convencer outras crianças da escola a participarem de alguma campanha. Anote tudo que as crianças falarem. Seja a escriba das crianças. Peça para elas ilustrarem. Pesquise na sua cidade alguma campanha que esteja fazendo, né, alguma instituição que esteja fazendo alguma campanha. Além desse cartaz aqui, que ela pode fazer na folha, faz um cartaz grande e depois coloca mesmo em alguns pontos da escola para que outras crianças vejam o cartaz. Então, elas vão viver a experiência de fazer um cartaz e viver a experiência de ver o cartaz realmente, né, sendo utilizado. E as pessoas se envolvendo ali com a campanha porque viram o cartaz dela. Agora, a gente terminou aqui. E o que vem em seguida aí no material é a ficha com os objetivos da BNCC e os referenciais teóricos para que vocês continuem estudando. Participe lá do canal, @professora Yolanda Rodrigues, lá no nosso Instagram, porque aí a gente pode continuar conversando e trocando, né, as nossas experiências e tirando dúvidas também. Então, muito obrigada pela participação de todas aqui, apesar da gente não ter conversado diretamente, mas para mim foi como se fosse um bate-papo. Eu aguardo vocês lá no canal.